Olá, Thiago. Olá, Grace. Como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou apresentar a proposta número 2 para sala e cozinha da casa de vocês. E essa proposta visou trazer melhorias e modificações naquilo que vocês me passaram por o áudio do WhatsApp. E dentre as melhorias que a gente vai trazer uma modificação na paleta de cores em que a gente está melhorando a parte que tinha muitos pretos, né? A gente trocou esses pretos por mais amadeirado, mais cinza, trocamos algumas situações também de mobiliários que estavam muito escuros e tudo isso foi incrementado. Além também de trazer mais volume às paredes, não deixando elas tão lisas, ok? Eu quero começar a mostrar as modificações já por esse painel é, na sala de TV. O Thiago tinha me pedido para acrescentar um painel de TV e eu já adianto que eu acho que essa proposta aqui fica interessante por dois motivos. Essa parede é uma parede incomum, né? Pois ela tem uma forma que não é ortogonal, né? Não é uma forma reta. Então a gente tem uma dificuldade de criar painéis com uma estética mais simples, né? Então, pensando nisso, eu resolvi aplicar uma espécie de papel de parede vinílico, imita muito bem madeira, nesse tom de carvalho, em todo esse volume. Então, quando a gente trabalha com esse volume inteiro em papel de parede com tom amadeirado, nós damos a impressão de que é um painel amadeirado. Mas, não ficando só nisso, eu apliquei um painel de MDF acima desse papel de parede. Ele tem um volume também. Ele é saltado, que pode até receber iluminação por trás para abrigar a TV. Então a TV ela não fica flutuando nesse espaço, né? Então eu acho que essa parte da parede lisa, muito branca, muito simples, a gente consegue resolver com esse papel de parede nesse vinil por trás e o painel em MDF saltado por cima. Aí a gente tem a TV de 60 e eu acho que fica bem composto, como vocês podem ver pela imagem. Eu fiz uma modificação também no rack. Eu coloquei ele com uma pequena borda de 3 centímetros para dar um certo dinamismo, um certo volume também para esse rack, que estava muito simples. Aí eu coloquei 4 gavetas grandes nele. E eu acho que ficou coerente, pois ele linka com a estética da torre de eletrodomésticos. Ainda falando da sala de TV, eu fiz uma modificação nas paredes. Eu apliquei Bezier, como a gente está trabalhando nos quartos, né, no quarto, na sala também. Então, acho que isso contribui para trazer uma estética mais volumétrica para as paredes de vocês. Falando em cores, pois pode parecer que essa parede aqui é branca, mas esses elementos são cinzas, tá? Aqui é cinza crômio, aqui é branco e aqui é amadeirado carvalho. Aqui também é cinza crômio. Então, vocês podem notar que a parede está toda coberta por boiseries, que traz um volume bem interessante para a sala de vocês. Eu retirei aqueles perfis de LED, porque eu achei que poderia encarecer muito o projeto em relação à construção, e se vocês não fossem fazer no momento da reforma, acho que poderia comprometer a estética. A cortina continua no mesmo lugar e aqui eu alterei a cor da porta, tá? Eu coloquei ela toda madeirada que linka muito bem com o preto, o branco e o cinza, como vocês podem ver. E eu adicionei bozeris também na área da escada, que vocês podem notar como eles ficam bem legais e dá um certo volume para as paredes que só poderiam ser preenchidas com quadros, esculturas, etc. Aí vocês podem notar que elas conseguem ter uma estética diferente já com essas molduras de gesso, né, que não tem um preço tão elevado e eu acho que é super viável de serem feitas. Na sala, o sofá continuou o mesmo, a luminária de piso, a mesinha central, o tapete. Agora, as mudanças na sala de jantar são nos materiais da estrutura da mesa e das cadeiras, que eu coloquei um amadeirado mais carvalho, nos boiseries com as arandelas laterais, né, que compõem de forma bem interessante assim essa sala de jantar. Olha para vocês verem a vista da sala. Acho que ficou bem interessante.
E a gente já pode chamar a atenção para a cozinha. A cozinha, a modificação ficou no material das bancadas, que eu coloquei o granito Itaúnas, que eu acho que é importantíssimo a gente alterar a cor do granito da cozinha, tá? Para a gente clarear o ambiente, é necessário que a gente troque do preto para esse granito Itaúnas. Ele tem uma característica de ser cinza, pigmentado, mas ele é bem bonito assim no que ele se propõe a fazer e tem um ótimo custo-benefício. Uma outra modificação que eu fiz foi nos materiais do ripado. Eu alterei de areia, né, guararapes areia, que estava anteriormente, para o ripado carvalho. Eu também retirei aquele detalhe que estava na diagonal para a gente ter mais, para ter um espaço a mais de uma banqueta. E ficou dessa maneira. Ficou bem bonita essa visão, por exemplo. Agora a adega, que foi um outro pedido, eu tentei modificar o design dela, tentei trazer algo mais moderno, algo mais esculpido, sabe, mais bem feito. Então eu resolvi fazer um nicho na parede, tá? A gente corta 12 centímetros interno à parede e a gente também adiciona dois perfis de LED e o revestimento de porcelanato na parte de trás. Realizamos uma moldura em guararapes. Guararapes não, é arauco bruma natural, que é o nome do MDF. É um MDF amadeirado ebanizado, muito bonito também. E adicionamos também as garrafas apoiadas em vergalhões, que eu acho que esse é o grande diferencial. Então fica uma mistura de estilos, né, contemporâneo, rústico, industrial. Acho que ficou bem interessante essa parte aqui. E também a ideia do vinil permanece aqui. Após isso, eu também modifiquei as prateleiras, elas não são mais cortadas no fim dela, né, para parecer que elas são mais finas, eu deixei elas mais grossas mesmo. A fita de LED permanece e eu coloquei uma decoração para vocês terem uma boa ideia de como fica. Agora, em relação a engordurar embaixo delas, não precisa se preocupar, é como se você tivesse armários aqui embaixo, não pega gordura, é só fazer uma limpeza normal, é uma vez por semana que vocês não vão ter problemas, né? Agora, a torre de tomada, eu apliquei ela aqui no fundo, por mais que não seja muito a etapa de colocar tomadas, mas não se preocupem não, tá? Vai ter tomadas disponíveis para vocês ligarem seus eletrodomésticos em vários lugares, tá? Mas eu coloquei aqui uma torre de tomadas, que é um bom lugar para vocês colocar uma air fryer, uma batedeira, tudo próximo daqui, eu acho que é interessante, mas pode ter mais de uma caso vocês precisem. Aí, em relação à iluminação, eu fiz algumas alterações também. Eu adicionei dois perfis de LED nessa parede frontal de forma decorativa, pois quando vocês entram na casa, essa é a primeira visão que vocês têm. Então, eu coloquei os dois perfis de LED embutidos e dois potes de sobrepor lateralmente para a gente conseguir compor essa parede de forma eh, luminotécnica, né? E acho que fica bem interessante. Ainda falando da iluminação, como citei anteriormente, eu apliquei duas arandelas para a gente compor melhor essa sala de jantar e acredito que sejam essas modificações, tá, gente? Caso vocês precisem de qualquer outra alteração, sugestões, podem me falar, mas baseado no que vocês me passaram, eu acredito que essa proposta seja interessante, tá bom? Aí qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado, gente.